Boa noite a todos e a todas. Estou pedindo a Jesus que nos ajude na noite de hoje a conversar um pouquinho sobre esse tema que fala sobre a liberdade e que a gente possa compreender dentro da explicação do nosso amado Mestre Jesus. Então vamos lá. É um tema difícil, né, gente? Porque se eu pedir para cada um de vocês aqui definir liberdade, acho que cada um de nós vai definir de uma forma diferente, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com como a gente vê a vida. Mas vamos conversar assim mesmo. A liberdade, ela está dentro das leis morais, e a gente vem trabalhando as leis morais toda sexta-feira. Então eu não vou esgotar o tema hoje, porque a gente está reduzindo um pouco aí o nosso tempo de palestra, para que vocês tenham mais acesso aí a conversar com os guias. Então, o conceito da palavra liberdade é condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio. Então, se eu considero ser livre, eu tenho que pensar em vários aspectos, porque eu tenho que tentar entender o que é a liberdade para mim, né? Então, cada um tem que fazer essa reflexão. E a condição, né, sendo a capacidade de eu agir por mim mesma. E essa parte é a mais difícil de todas. Por quê? Como que eu vou ter certeza que eu estou agindo com o meu próprio sentimento? Sendo que a gente está funcionando como uma esponja, com uma série de informações que a gente recebe, com um monte de fala de outras pessoas, e a gente acaba sendo muitas vezes uma colcha de retalho do pensamento do outro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente toma como ideia sendo nossa, e às vezes a ideia nem é da gente. A gente está vendo assim, a televisão, a internet, o amigo, e por aí vai, e a gente faz uma colcha de retalhos. Muitas vezes a gente é induzido até atitudes de acordo com atitudes de outras pessoas. E outras pessoas que podem ter interesses para que a gente pense daquele jeito. Então é importante a gente refletir se aquilo que a gente está pensando é nosso mesmo. Sou eu que penso dessa forma? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, as meninas aqui, a gente que é mais ligada nessa questão de roupa, muitas vezes aqui, meninas, a gente vê uma moda e a gente fala assim, gente, horroroso, detestei, não vou usar. Quando você vê, está todo mundo usando. Aí você fala assim, vou comprar uma. Vou comprar uma. Quando você vê, você está usando aquilo ali que a princípio você achou que não tinha absolutamente nada a ver com você. Por quê? Porque a gente vai, às vezes, caminhando como massa, como grupo, e às vezes a gente esquece de refletir se realmente aquilo faz sentido para a gente. E isso é muito difícil. Exige uma reflexão profunda de nós mesmos. Existem dois tipos de leis quando a gente fala em liberdade. Existe a lei dos homens. E aí eu vou falar da lei dos homens. A gente tem uma série de regras de convivência em sociedade. E aí está muito ligada à questão, né, material. A gente está falando sobre defesa do ser humano, defesa de patrimônio, defesa de economia, não é? Então está totalmente ligado ao mundo material. Quando eu falo das leis de Deus, eu estou falando do nosso espírito, do nosso ser. A gente está falando daquilo que a gente vai responder diante dos nossos atos. A gente está falando da lei de causa e consequência, por exemplo. A gente está falando da lei da justiça, mas da lei do amor. E aí a gente é regido pelas leis do Pai, pelas leis de Deus. O nosso corpo responde pelas leis de Deus. É claro que em sociedade a gente tem que seguir uma série de regras que nos são impostas para que a gente não saia invadindo o espaço de outra pessoa. Ok. Mas a gente tem que pensar que o que realmente nos faz progredir enquanto espírito é a gente estar baseado nas leis divinas, né?
Que isso? Onde é que eu tô? Isso aqui é uma prisão? Por que me prenderam aqui? Eu sou inocente! Gente, eu não tô me lembrando de nada. Eu tava conversando com a Raquel e eu vim... Por que me prenderam? Eu não tenho direito ao advogado, não! Tenho o direito de permanecer calado. Dá pra parar de gritar? Cara, eu sou inocente. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava conversando com a minha esposa e de repente eu parei aqui. Eu não me lembro de nada, cara. Se você não lembra de nada, como é que você tá falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou certinho. Eu sou certinho até demais. Caras certinhos também são presos, parceiro. Que parceiro? Olha aqui, meu irmão, não sou parceiro de bandido não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta. Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com quem eu tô falando com quem me prendeu. Alguém aí, por favor. Ninguém te prendeu aqui, parceiro. Olha aqui, meu nome é João, cara. Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui nem de sair, parceiro. Você tá maluco? Quem é que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor. Que maluco é você, rapaz? Que fica gritando, falando sozinho. Que é isso? O que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Parece mais a Juliana. Eu tava tentando adivinhar o nome. O que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo. Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela. Ela é o quê? Tua namorada? Esposa. Quer dizer, ela ontem me pediu o divórcio. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Tá entendendo? E pelo jeito nem eu, né? Meu Deus. Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Você gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa, cara. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Então pode puxar uma cadeira que tu vai ficar aqui por muito tempo. Não é, Pedro? Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filho. Falta só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro não, vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado aqui, tô comendo. Toma delícia, vai ficar? Não, valeu. Tu quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Já disse que eu não sou parceiro de bandido. Meu nome é João. Preciso emagrecer. É, João. Tá vendo? João, sabe ler? Só mais um gole. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida. Aqui só tem pessoas do bem, honestas, Tem meu carregador? tentando viver nossas vidas. É mentira, cara, é mentira. Você tava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala. Liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Que isso, hein, filha? Aqui todo mundo também é certinho, João. Você bebe? Mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. É só perder a chave. João, eu amo ela mais do que tudo. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Ai, meu Deus, tô muito gorda. Você é a Nora que mamãe pediu. Ai, meu Deus, 1% de bateria. Acho que se eu passar lá em 3 vezes dá, hein? Só mais um gole, vai ser só mais um gole. Nós vimos ali, falando em liberdade, nós vimos ali prisão. Quantas vezes a gente não está preso nos nossos pensamentos, nos nossos vícios, nas loucuras da nossa mente? Ali a gente viu uma pessoa presa a outra pessoa, a uma mulher. Ele estava completamente preso. Isso é saudável? Não é. Porque a gente não pode usar ninguém de bengala. Porque a gente veio nesse mundo sozinho e a gente vai embora sozinho. Então a gente precisa aprender a dominar os nossos sentimentos. Eu posso estar preso em comer em excesso, beber em excesso. Eu posso estar preso no trabalho. Sabe quando as pessoas ficam viciadas no trabalho? E que às vezes é necessário que alguém chegue e fale assim, você tem família, né? Tem amigos, tem lazer, você vai ficar doente. E às vezes a pessoa só vai ter percepção disso quando ela fica doente.
E aí ela começa a valorizar tudo que ela não valorizava mais. Então, se fala de liberdade, não tem como não falar de escravidão. Porque a gente fala em escravidão como se fosse uma coisa, né, muito longe de nós. Não, a gente é escravo de um monte de coisa que a gente não dá conta de dominar em nós mesmos. Esse pequeno vídeo aqui é do pessoal do Amigos da Luz, né, um grupo espírita, que normalmente eles fazem vídeos bem engraçados. Dessa vez não, eles trouxeram um vídeo um pouco mais pesado, mas para chamar a nossa atenção de como que a gente trata a gente mesmo. E tratando a gente dessa forma, a gente também vai tratar mal o outro. Então, quando ele fala João, e ele coloca o CV, né? Então é capítulo 8, versículo 32. É quando Jesus fala para a gente assim: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? É a verdade do Cristo? É, mas é aquela verdade do conhecimento de nós mesmos. Quando diz, conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, eu começo a me libertar de uma série de coisas que eu estava preso. Inclusive preso a passado, preso a ressentimentos, presos a mágoas. Quem nunca aqui ficou preso a mágoa? Acho que todos nós. Tem mágoas que dói tanto, mas a gente não solta de jeito nenhum. E a gente fica segurando aquela mágoa quase que como se fosse uma preciosidade. E outras pessoas falam assim, esquece, larga. E aí você fala, não, mas o fulano que ele fez, não dá para esquecer. Às vezes o fulano que fez não está nem lembrando que você existe. Mas você está guardando sentimentos e mágoas que vão te fazer mal. Sabe quando a gente está ingerindo veneno, né? Que fala. Quando a gente está com mágoa, a gente está com uma má água. O que é má água? É o campo vibratório que a gente está, é um campo vibratório que não é um campo vibratório bacana. O campo vibratório que eu estou falando é um campo vibratório universal. Não existe agente isolado do universo. Se eu quero ter boas companhias, eu preciso me sintonizar com aquilo que me faz bem. É mais fácil, eu falo assim, difícil perdoar, mas é mais fácil eu perdoar do que eu carregar aquele fardo a vida inteira me machucando. Falar assim, Ana Flávia, mas você consegue fazer isso assim tão fácil? Claro que não. Claro que não. Mas é o que? Necessário. Se a gente quer evoluir, a gente tem que começar a tirar pedra na nossa mochila, para ficar mais fácil na hora da gente escalar. Senão vai ficar cada vez mais difícil. E aí a gente vai aprendendo, sim, estudando e conhecendo nós mesmos. Então, existem duas formas de escravidão. A escravidão consciente, aquela que eu sei por que eu me prendo àquelas coisas, e aquela que é inconsciente. A que é inconsciente é aquela que eu estou escravizada a uma série de regras e padrões que nem me pertencem, mas que inconscientemente eu sigo. Porque é bacana, porque é moda, porque eu quero estar perto, no adolescente, né? Porque às vezes eu quero estar perto de amigos, e às vezes ele vai sendo induzido a atos que nem faz parte dele, ele não está percebendo que às vezes ele está sendo escravizado emocionalmente. Os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. Ou se eu bebo muito, eu sou escravo. Se eu como muito, eu sou escravo. Se eu acho que o que eu estou sentindo pelo outro é amor, mas é sentimento de posse, é escravidão. Aí por aí vai. Então, ser livre, eu tenho que pensar, eu quero ser livre. Mas eu preciso pensar que eu quero ser livre de alguma coisa. Às vezes eu preciso, para ser livre, é preciso primeiro deixar de ser escravo.
Então eu quero ser livre de mágoas, eu quero ser livre de ressentimentos, eu quero ser livre da situação que eu me coloco, eu quero ser livre de uma série de coisas. Então eu estou abandonando a minha escravidão de uma série de coisas. E ser livre para fazer. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, eu quero ser livre para eu fazer o que eu quiser. Eu quero ser livre para gastar o quanto eu quiser. Pegar o cartão de crédito não tem limite. Eu queria ter essa liberdade financeira. Tá, mas é uma liberdade onde você está buscando um mundo material. Você está preso a isso, ao mundo material. Aí você pega o adolescente. Eu quero ser livre porque eu queria sair. Gente, eu trabalhei com adolescentes durante muitos anos. E eles falam assim, eu queria ser livre para eu ter minha própria casa, para eu poder chamar meus amigos, para eu dar muita festa, para eu beber, para eu fumar, para eu levar a namorada. E um dia eu estava encostada, escutando aquela conversa, esperando outro professor sair da sala. Aí eu falei assim, gente, vocês querem liberdade? Nós todos aqui queremos a liberdade. Eu falei, vocês sabiam que liberdade tem preço? Para você conseguir essa casa, você vai ter que trabalhar e pagar aluguel. Para você conseguir essa casa, você vai ter que trabalhar para comprar comida, comprar roupa, né? Bancar essas festas que você está falando, acordar cedo. Liberdade vem com responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. E aí, quando eles olharam para mim, eles falaram assim, credo, professora, você muito desmancha prazer. Sou mesmo. Eu estou no mundo real, enquanto vocês ainda estão no mundo imaginário. Mas bem-vindos à vida adulta. Não é? Bom, aí se eu quero ser livre para fazer, eu vou ser livre para fazer aquilo que eu quero dentro da responsabilidade que me cabe. Por exemplo, eu estou livre para vir aqui e conversar com vocês. Eu poderia estar em casa. Mas o movimento que me faz vir aqui é um movimento de gratidão, de amor a essa espiritualidade, de respeito. Quando eu me preparo para conversar com vocês, eu me preparo porque eu respeito cada um de vocês. Porque eu respeito a espiritualidade que está aqui ouvindo também. Então, a liberdade, ela vem acompanhada da responsabilidade, não tem jeito. E ser livre para ser o quê? Ser quem eu quero na minha essência. A gente precisa, começar a tirar um monte de máscara que nos colocam. A sociedade nos coloca um mundo de máscara, um mundo de pensamento. E aí a gente começa a pensar igual. Chegou um absurdo esses dias, eu ouvi na internet uma pessoa fazendo um comentário, milhares de curtidas, onde ela falava assim, as pessoas têm que deixar o outro viver os problemas dela sem a gente interferir em nada, porque se é um problema dela, eu não posso interferir e me intoxicar com o problema que é do outro. E muita gente concordando com aquilo. Ok, a gente não invadiu o espaço do outro, mas Deus nos coloca, né, através de Jesus, que Deus ajuda o homem pelo homem. Se não fosse assim, a gente não viveria em sociedade, certo? Por isso a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente está ouvindo o dia inteiro. O livro dos Espíritos nos fala assim, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Absoluta. Eu quero ser livre total, geral. Eles falam assim, então tá, você vai ser livre se você for um eremita vivendo no deserto, você vai viver sozinho no deserto. Aí você é livre. Fazer o que você quiser. Não tem ninguém lá. Pode andar pelado, né? Pode plantar bananeira. Pode xingar, pode berrar. Não pode? Vou estar atrapalhando alguém?
Isso é uma liberdade? Cansa ou não cansa esse tipo de liberdade? Se eu fosse um eremita vivendo no deserto? Eu vou construir o quê? Para ajudar quem? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou progredir vivendo sozinho? Tem jeito. Na outra questão ele fala assim: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o de pertencer-se a si mesmo. Eles respondem: de modo algum, porquanto este é um direito que vem da natureza. Eu respeitar o outro quer dizer o quê? Que eu sou livre. Se eu seguir todos os padrões de análise da minha pessoa, né, no meu consciente. Mas eu sei que eu posso fazer até enquanto eu não incomodo aqui o Haroldo. Se eu começar a avançar em cima da liberdade ou do espaço dele, não dá. Ele também precisa ter o espaço dele. Se ele fosse meu vizinho, eu quero escutar música alta, ele fala assim: eu preciso dormir, né? Então a liberdade é quando a gente não invade o espaço de outra pessoa. Mateus, no capítulo 7, versículo 12, faz assim: tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós mesmos a eles. Isto é a lei dos profetas. Então, gente, a lei, quando Jesus fala, eu não vim aqui para dizer o contrário da lei, ele está colocando aqui para nós, olha. Eu posso fazer tudo, mas eu preciso fazer algo que eu desejo para mim mesmo, referente ao outro. Senão isso não é liberdade. E a gente está aqui para viver a lei do progresso. A gente está aqui para evoluir. A gente não está aqui para brincar. Mas a gente também não está aqui para sofrer. E a gente talvez sofra menos se a gente começar a analisar esse autoconhecimento. Quando eu começo a perceber o que me faz bem e o que me faz mal. Quando eu começo a mudar padrões daquilo que me faz mal e mudo para aquilo que me faz bem. Fica mais fácil da espiritualidade te ajudar. Águas Claras sempre fala isso. Me ajuda a te ajudar. Porque se a gente não muda a forma que a gente enxerga a vida, a gente não dá conta, às vezes, de ouvir, entender, vibrar de acordo com a espiritualidade que está aqui, pronta para nos ajudar, pela misericórdia divina. Então, hoje eu vou fechar o nosso estudo aqui. Na próxima semana a gente continua falando de liberdade em um outro aspecto. Desejo a todos que vocês consigam alcançar tudo aquilo que vocês vieram buscar, pela misericórdia divina, pelo merecimento, pela bondade dos espíritos que estão aqui trabalhando, e agradeço imensamente a Pai Tomé e a todos os espíritos amigos que nos acompanham na noite de hoje.